Olá, essa é a nossa segunda aula da disciplina Ética e Cidadania e hoje a gente vai ver então na íntegra a lei que regulamenta a profissão e o código de ética e cosmética. Na verdade, a gente vai ver um código, né? Porque o código ele pode ser diferente, né? Ter suas diferenças em cada local, de acordo com a associação ou o órgão que representa, né, as esteticistas. Bom, o arcabouço legal, ou seja, a estrutura legal que forma a lei, que dá base para a lei, e também a estrutura legal que pode ser considerada, né, dentro da estética, dentro da estética e cosmética, ela compõe-se de várias leis, né? Por exemplo, a lei do consumidor também se aplica, né? Mas a lei específica, que é a lei 13.643, né, ela compreende a regulamentação da profissão, né? Essa lei ela foi sancionada em 3 de abril de 2018, né? Demorou, né, para ser definida, para ser sancionada, porque a profissão e as atividades de esteticista elas existem há muito tempo, né? Então, ela é uma lei que demorou assim para ser sancionada e foi vista como uma grande vitória, né? A aprovação dela ali em 2018. De lá para cá, ela não teve alterações até o momento e é a mesma que tem sido considerada. E a gente vai ver também, então, a minuta do Código de Ética Profissional, que define acordos, necessidades, intencionalidades de um grupo ou uma associação, né, alguém que represente os profissionais de estética e cosmética. A lei, então, ela está dividida em 10 artigos, que vão trazer a regulamentação da profissão, quais os critérios de habilitação para o exercício da profissão, quais as competências, as atividades, quais são as atribuições, então, os princípios e as legislações que o esteticista ou o técnico, né, em estética, ele deve se atentar. O código de ética, ele pode dividir-se em quantos artigos forem necessários, né? Porque ele é construído por esse grupo, por essas pessoas que têm a intenção de estabelecer regras mais claras, né? E também se guarnecer, né? Em relação à questão legal. Esse que a gente vai ver, eu pesquisei ele é do estado de Santa Catarina, tá? É de uma associação, então, do estado de Santa Catarina, mas existem de vários outros estados, né? De várias outras cidades. Então, ele tem 5 artigos. Por exemplo, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tem 5 artigos que falam sobre as responsabilidades também, os deveres, as proibições, e esse aqui, no caso, ele fala sobre os honorários da profissão e também os fundamentos os quais devem ser observados. Por fim, eu vou deixar na apresentação, né, no material, as leis, né, que devem ser observadas, especialmente as leis de biossegurança, né, que todo profissional da saúde deve saber, deve conhecer e deve observar, tá? Bem, o que é importante sobre a lei, né, 13.643, de 13 de abril de 2018? Então, ela regulamenta, lá no primeiro artigo, ela vai regulamentar, né, o exercício da profissão do esteticista e cosmetólogo e do técnico em esteticista. Tem um parágrafo único que diz o quê? Que é bem importante, que esta lei não compreende as atividades em estética médica. Por quê? Porque ela é do esteticista. Então, ali, nesse parágrafo único, já vai trazer também qual que é essa lei. E o artigo, né, é a lei médica, né, a lei do ato médico, e essa em especial é o artigo 4º,
da Lei 12.842, de 10 de julho de 2013. Então, é importante que vocês deem uma lida nessa lei, confiram ela, leiam quais que são as atribuições, então, da estética médica e que não cabem ao esteticista e cosmetólogo. Aqui que vem aquela interpretação que é errônea sobre o profissional não poder fazer aplicações injetáveis, tá? Mas esta lei do ato médico, ela justamente não fala disso, não fala que é uma ação do médico só a aplicação de injetáveis. Ela fala sim nos procedimentos invasivos, que são coisas diferentes, tá? O exercício da profissão de esteticista, ele é livre em todo o território nacional, observando as disposições dessa lei, é o que diz o artigo 2º. No artigo 3º, então, quem que ele considera, quem que a lei considera um profissional habilitado, né? Que seja em curso técnico de estética e cosmética ou de estética oferecido por uma instituição que esteja regular no Brasil, né, no ensino superior, um técnico em concentração de estética oferecido por escola estrangeira, mas que tenha o reconhecimento legal, o processo de reconhecimento legal interno no Brasil, tá? Ali na apresentação vocês vão ver que foram suprimidas umas partes do texto para não ficar muito comprido, tá? Mas vocês podem baixar a lei, tá? E ela vai estar na íntegra com mais clareza desses detalhes, tá? O profissional que já trabalhava antes, ele está contemplado nessa lei também, né? Então, vai ter ali no artigo 13 o parágrafo único, que fala que o profissional que possua prévia formação técnica em estética ou que comprove o exercício da profissão há pelo menos 3 anos, contados da data desta lei, que entrou em vigor, então, em 2018, ele vai ter assegurado o direito de exercício da profissão, né? E vai passar, assim, a ser considerado este regulamento. Como que ele comprova isso? Por cursos, por alvarás, por, enfim, outras documentações que ele tenha sobre o trabalho dele, desde quando ele está atuando, tá? O artigo 4 vai falar, então, sobre o que ele considera o esteticista e cosmetólogo profissional, né? Graduado em nível superior, tem que ter lá na concentração de disciplinas, né? As disciplinas que são exigidas, né? Tem uma definição do MEC, né? Então, por isso tem que ser um curso reconhecido pelo MEC, né? Ou graduado em nível superior, com esse diploma revalidado no Brasil. O que compete a esse técnico de estética? Então, o artigo 5º vai trazer: executar procedimentos estéticos faciais, corporais, capilares, enfim, entre outros, desde que sejam utilizados equipamentos e técnicas e cosméticos que sejam aprovados pela Anvisa, solicitar e julgar, assim, quando necessário, né, um parecer profissional que complemente essa avaliação estética, observar as prescrições médicas de fisioterapeutas, enfim, e solicitar, se for necessário, né, exames, né, para avaliação, né, essas avaliações que vêm do fisioterapeuta ou do próprio médico, elas devem ser observadas e sempre que for necessário, o técnico e o profissional, né, de estética e cosmética, ele pode ou deve solicitar. Compete, então, ao esteticista e cosmetólogo a responsabilidade técnica pelos centros de estéticas. Vejam que aqui no artigo 6º ele já não está mencionando técnico em estética, ele já menciona direto o esteticista, tá? E aí as responsabilidades deste esteticista. Compete também, então, a direção, coordenação, supervisão de ensino e disciplinas que sejam relativas ao curso, a auditoria, consultoria e assessoria sobre cosméticos, equipamentos, tudo que seja específico da área da cosmética e que tenha registro na Anvisa.
A elaboração de informes, de pareceres técnicos, de estudos, de pesquisas, enfim, o que for de produção na área da atuação. Observar a prescrição médica ou fisioterápica que seja apresentada pelo seu cliente, né? Observar isso e tomar os cuidados necessários. Bom, vocês viram aqui que já trouxe bastante informações de como que a profissão deve caminhar, como que o profissional deve caminhar, né? Os cuidados que ele tem que ter, né? O que ele pode fazer é geral ali, né? Por isso que os códigos de éticas e outros regulamentos criados por associações, eles muitas vezes eles vêm por essa necessidade de complementar algumas coisas e tornar mais claros, né, mais específicos as ações do profissional e não deixar dúvidas, né. O artigo 7º, ele vai falar do exercício das atividades e o que o esteticista precisa zelar. Primeiro, observar os princípios éticos, né? Por isso que a gente tem uma disciplina, né? E a gente trabalha não só numa disciplina, em várias disciplinas, os princípios éticos, conceitos que compõem, né, os processos de reflexão ética, moral, costumes, valores, porque isso precisa ser observado, tá na lei. O segundo, zelar, então, pela relação de transparência com o cliente, prestando-lhe o atendimento adequado, informando sobre técnicas, produtos utilizados, orçamentos dos serviços, ou seja, deixar tudo às claras com o cliente. Isso está na lei. Terceiro item do artigo 7º. Pela segurança dos clientes e demais pessoas envolvidas no atendimento, deve-se evitar a exposição a riscos potenciais e danos. E aí o artigo 8 ele vai complementar, né? Esse item que eu li ali do artigo 7º, que o esteticista ele tem que cumprir e fazer cumprir as normas relativas à biossegurança e à legislação sanitária, tá? E aí no final da apresentação eu elenquei lá todas, né? Eu não sei se todas, mas enfim, um rol de leis, regulamentos, enfim, que são relativos à biossegurança e que devem ser observados por todos os profissionais que trabalham com saúde, consequentemente, então, quem trabalha com estética e cosmética, seja seu negócio, seja empregado, esteja ali prestando assessoria. Então, tudo isso deve ser observado e ter tomados os cuidados necessários. O artigo 9º diz ainda que o regulamento, né, disporá sobre a fiscalização dos exercícios da profissão do esteticista, sobre as adequações necessárias à observância no disposto nessa lei. Bom, quem que fiscaliza, né, hoje a profissão? A Anvisa, né, outros órgãos de fiscalização como os municipais, né, pode ser fiscalizado também se houver denúncia, por exemplo, por órgãos ligados à defesa do consumidor, né? Mas geralmente quem fiscaliza, né, são as vigilâncias sanitárias do município, ou enfim, ligadas ao Estado, né? Se tiver algum órgão próximo, enfim. Aí, o artigo 10º, ele faz então a publicação da lei, né, e determina que a partir desse momento, a partir de 2018, né, ele também considera, assim, o artigo 130, né, da independência da República, né, e o artigo 197, que podem ser observados também, que também falam da questão das garantias, né, dos sujeitos e das pessoas humanas, tá? Bom, essa explanação da lei, ela é muito básica só para vocês, quem não viu ainda, né, quem ainda não tinha tido contato com a lei,
para vocês observarem que a regulamentação ela existe, né? Os critérios eles existem, a lei ela está dizendo quem pode e obviamente, né, se não está ali quem não pode, né, exercer a profissão e desenvolver as práticas de esteticista, embora a gente saiba que infelizmente assim ainda existem muitas pessoas que desenvolvem, né, atividades dentro da estética sem ter feito um curso, né, reconhecido pelo MEC, ou sem ter feito nenhum curso, o que provavelmente coloca em risco, né, a vida dessas pessoas, ou a saúde, né, a vida não digo, né, mas a saúde das pessoas que passam por essas pessoas, por esses profissionais, ou por pessoas que ainda não têm noção do quão importante são os conhecimentos, né, que a gente desenvolve e trabalha dentro de um curso específico para estética e cosmética. Bem, aí a gente então vai falar agora sobre um código de ética profissional. Os códigos de éticas profissionais, independente de ser do esteticista ou de outra profissão, eles têm o objetivo, né, de fixar normas, de fixar regras, né, para que aquilo aconteça e que toda aquela categoria ou aquelas pessoas ligadas, por exemplo, à profissão ou mesmo àquela associação, elas tenham um trabalho desenvolvido de forma correta, né? E que tenha um exemplo, uma forma pela qual eles podem se guiar. Esse aqui, que é o que vocês vão receber ali, que é o Código de Esteticista do Estado de Santa Catarina, ele vai se dividir então nesses 5 artigos, e o primeiro vai dizer que o objetivo dele é fixar, né, as normas, né, e conduzir o esteticista no exercício profissional. O capítulo 2 dele vai falar das responsabilidades fundamentais desse esteticista, né? Prestar assistência sem restrição de ordem racial, religiosa, político e social, né? Promovendo os procedimentos estéticos específicos que beneficiem a saúde, a higiene e a beleza do homem e da mulher, né? O esteticista presta serviço de estética facial, corporal, programando e coordenando as atividades que são correlatas. Ele deve se autoavaliar periodicamente, avaliar a sua competência, aceitando e assumindo procedimentos somente quando for capaz de desempenhar. Então, aqui a gente está falando também de um princípio ético, né? A reflexão sobre a nossa própria competência, né? Sobre o que realmente eu posso, de fato, desenvolver sem prejudicar aquela pessoa. Cabe ao esteticista, então, se atualizar e se aperfeiçoar continuamente nos conhecimentos técnicos, científicos e culturais, né? Visando beneficiar os seus clientes, bem como o progresso de sua profissão. O esteticista e tecnólogo, responsável por seus auxiliares esteticista técnico, sob a sua direção e coordenação e supervisão, ou seja, que fala, né, de que ele é responsável, né, por aqueles que trabalham para ele e que estejam no seu auxílio, os técnicos no caso, né, ou outras pessoas. Dos deveres, então, e proibições. O artigo 3º, no caso desse Código de Ética, ele é bem discriminado, ele traz ali claro, né, os deveres do esteticista, né? E é bem importante que vocês leiam, porque ali é um exemplo, mas a maioria deles, se vocês olharam o de São Paulo ou de outros lugares, né, ele vai trazer coisas praticamente iguais, algumas a mais, outras a menos, mas enfim, são várias definições, né, do que deve ser exercido na profissão. Desde a questão do zelo, da honestidade, né, a evitar prejuízos,
guardar a saúde humana, organizar o ambiente, né? Abster-se de atos que impliquem na mercantilização, ou seja, evitar, né, a mercantilização tecnológica da estética e combater isso dentro da estética. Fazer a anamnese, né, indicar procedimentos estéticos de acordo com a pessoa, ao tipo de pele, enfim, né? Executar todas as técnicas, né, desde que ele tenha reconhecimento, que ele conheça sobre isso, né? Ter esse domínio técnico, ter agilidade, coordenação motora, higiene e cumprir com os preceitos do Código de Ética do esteticista e com certeza também com os preceitos da lei, né? As proibições, então, vão falar ali sobre anunciar a cura de enfermidades de pele, né? Então, não vender coisas milagrosas que não são possíveis, né? Usar títulos que não possua ou anunciar especialidades para as quais não está habilitado. Praticar ato de deslealdade com colegas de profissão, ó, está ali no Código de Ética, esse no caso, né? Não cometer grave infração ético-disciplinar, né? É vedado aceitar emprego e deixar, nesse caso aqui ele tem um interessante, ó. É vedado ao esteticista aceitar emprego deixando por colega de profissão que tenha sido dispensado injustamente. Aqui é um item, né, que ele procura fortalecer aquela categoria, né. Vejam que isso não está na lei, obviamente, né, mas é um item que pode ser considerado, então, num código de ética, num regulamento, enfim. Nesse caso aqui, percebe-se que é para fortalecer a categoria, né? Então, essas decisões e isso geralmente são definidas por grupos, né? Por coletivos. O outro aqui que diz então assim, considera-se falta de ética da moral profissional causar qualquer tipo de constrangimento a outro esteticista, né? Visando com isso conseguir para si emprego ou para outra pessoa um cargo, uma função. Também está ali como item, né, que favorece e fortalece a profissão. Mas é uma questão ética também, né? Uma questão ética e moral. Abandonar procedimento estético, deixando o cliente sem orientação, prescrever medicamentos ou injetáveis ou substâncias de atos cirúrgicos, né, aquilo que não lhe cabe, publicar trabalhos científicos sem a devida citação de bibliografia utilizando as mesmas, ou seja, né, aqui seria aquilo que a gente fala dos trabalhos, né, se apropriar do trabalho de outros e colocar como seus, né, e estabelecer isso como um trabalho próprio está previsto neste Código de Ética como algo que é proibido ao esteticista, né? Porque muitos dos esteticistas são estudiosos, né? São pesquisadores ou auxiliam no processo de pesquisa, né? Então, quando for publicar esses trabalhos, né, que coloquem as situações e bibliografias que realmente são atribuídas, né, e não se use desse trabalho, né. Assumir direto ou indiretamente serviço de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe, né. Então, vejam que o Código de Ética é aquilo que eu venho falando para vocês. Ele quer fortalecer a sua categoria, né? E é lógico, ele está se baseando, né, na lei, ele precisa se basear na lei ou nos regramentos legais que estão disponíveis e que fazem parte, né, do ambiente da saúde. Então, eles não podem ser deixados de lado. É óbvio que um código de ética ou um regulamento, né, para os profissionais, né, da ética que estejam atuando, ele precisa estar em consonância com tudo que for de regulamento legal que vem anteriormente, né? Então, assim, ele pode ser utilizado como um elemento, né, de regulação
ele não substitui a lei, né? Não substitui o que está em lei, o que está em decreto, o que está em regulamento do governo, né? Ele não substitui isso, ele complementa. Então, se numa situação em que esteja sendo julgado ou avaliado dentro da lei isso, ou alguma situação, ele vai complementar, né? Então, ele é uma coisa, um elemento, né, que é utilizado para detalhar melhor, para ficar mais claro para as pessoas que estão envolvidas e também para dar segurança, né, para o próprio cliente. Então, assim, quando o cliente ele entende que aquele ambiente, que aqueles profissionais, eles estão seguindo a lei, eles estão buscando cumprir a lei, eles ainda assim têm um regulamento, ainda assim eles seguem um código de ética. Isso melhora a visão, né, do cliente, né, torna, né, o serviço, obviamente, mais confiável, né? Isso não quer dizer que quem está sob esse código, que esteja atuando ali, né, ele esteja necessariamente respeitando. Para isso existe a fiscalização, né? Para isso existe o cuidado também que todos devem ter relativo ao seu trabalho e ao trabalho dos seus colegas também, e à ação dos seus colegas também. E no caso de verificação de improbidade ou de coisas que estejam feitas, ações ou práticas que estejam feitas e que fogem, né, à regra, à lei, ao que está estabelecido moralmente, não só moralmente, né, mas moralmente, né, e dentro da lei, precisa ser denunciado ou precisa ser apurado, né. Então, assim, não é possível também, né, que eticamente um profissional veja o outro profissional, né, fazendo algo errado e também não tome uma ação, né, não tenha um, uma, um encaminhamento, né, para seus superiores ou para órgãos ou inicialmente para a própria pessoa, né, que alerte, né, sobre a forma errônea de estar sendo feito isso, né, sob pena de ser julgado conivente, né, com a situação, né, e isso também leva a dano, né, e isso pode levar a dano, essa pessoa pode ser levada a responder juntamente com a pessoa que esteja fazendo algo, né, que não esteja de acordo com a lei, com as regras. O capítulo 5, então, aqui desse código, ele fala dos honorários profissionais. Possivelmente porque essa categoria, ou esse grupo, essa associação, entendia que ali precisava organizar a cobrança desses honorários, né? Então, ele vai falar, ele vai ter 5 itens dentro, né, do artigo 5º sobre os fundamentos em relação aos honorários profissionais. O que pode cobrar, o que deve cobrar, o que tem que levar em conta na hora de cobrar, né, os honorários, os valores, enfim, toda essa parte da questão financeira, né, e do que deve ser considerado naquela região. É bacana, assim, porque daí estabelece assim um critério em que todos ali devem observar. E isso é bacana para que não aconteça assim grandes modificações e pessoas que cobrem muito mais, outras que cobrem muito menos, né? Muitas vezes fazendo com que os serviços decaiam também, né? A qualidade dos serviços decaiam para atender um valor de mercado, um valor que esteja sendo praticado ali e que não é justo, né? Não é justo para o profissional que também está trabalhando e que também precisa adquirir produtos de qualidade e às vezes precisa, em função da realidade social ou daqueles preços praticados, diminuir tanto seu valor. Então, é uma forma de acordo e tornar isso mais equilibrado, e é bacana que isso aconteça. O capítulo 5, que é o final, né, desse código de ética, ele vai falar das generalidades, ou seja, daquilo que são disposições gerais para aquela categoria, né?
Ao infrator deste código de ética serão aplicadas as penas disciplinares inicialmente, ou seja, vai ser avisado, às vezes vai levar uma multa, vai receber um aviso ali para melhorar, né, para mudar, para se adequar, né? Então são penas disciplinares estabelecidas pelo regimento interno do órgão fiscalizador, aqui não diz qual é, mas deve ter então um órgão fiscalizador, e sendo avaliadas e votadas em Assembleia Geral, ou seja, por essa associação, né? Então essa associação ela também delibera sobre esses assuntos relativos aos interesses da profissão, né? Vejam que é bacana entender assim que isso é uma forma de executar o seu papel de cidadão, né? Utilizando-se, né, dentro da profissão. Então, se estabelece, discute, né, se reflete, se observa as leis, se observam os códigos e se cria, né, um regulamento específico, um código, um regulamento para estabelecer essas regras para que todos observem, né? E isso resguarda, obviamente, as pessoas que estão regidas por esses ordenamentos e também as pessoas que são beneficiárias, ou sejam, os clientes, né? Por fim, então, vocês vão ver ali a questão da legislação e do uso da biossegurança, tá? Então, assim, vai ter ali o que é a classificação de risco, as direções gerais para o trabalho, né, dos agentes biológicos, as resoluções que falam sobre as práticas dos resíduos em saúde. Muitas vocês já conhecem, né? Algumas vocês já falam, vocês já têm essa compreensão, né? Mas quem ainda não viu, porque tem pessoas que talvez não tenham esse conhecimento assim, é bom observar, dar uma lida geral nessas leis, né? E é óbvio que o curso vai abordando isso nas disciplinas que vão vir, né? Nas disciplinas que vocês já estão tendo. Então, meninas, é importante que vocês conheçam a lei a qual rege e estabelece, regulamenta, no caso, a profissão de vocês, né? Entendam mais ou menos o que é um código de ética ou um regulamento, porque o código de ética ele nada mais é que um regulamento, né, para a profissão. Então isso é bem importante para que a gente compreenda aonde que estão sendo utilizados também, né, essas regras e esses acordos, né, sociais do cidadão, da ética, né, e da moral, enfim, tudo isso que a gente vem discutindo, vocês vejam que ele se posiciona, né? A gente se posiciona enquanto profissional dentro da forma como a gente se organiza, da forma como a gente vive essa profissão, vive essas ações da profissão no dia a dia, né? No nosso trabalho. Então, a nossa aula de hoje é isso, né? A gente não vai ter um trabalho específico final. Eu vou deixar para vocês só uma pergunta, tá? Para comprovar, né, a participação em aula. E aí o trabalho mesmo, aí vocês vão fazer, ele vai ser um só, né? Que vai contemplar a aula de hoje e a próxima aula, né? E aí vocês vão me entregar ali um pouco antes da última aula, que vai ser a prova. Então a gente tem a aula de hoje, vocês vão ter a aula de quinta-feira. Na aula de quinta-feira eu vou colocar o trabalho na íntegra, hoje então vai ser só uma perguntinha. E aí vocês vão me entregar antes do dia 6, que vai ser a nossa última aula e, portanto, a nossa prova. Ok? Eu agradeço, obrigada.